Olá, família! Tia Sabrina de volta. Vamos seguir falando sobre os improváveis e como é maravilhoso ter um Deus que usa coisas loucas para confundir os sábios e fazer o seu impossível acontecer. Hoje, a gente vai falar sobre uma improvável que não tem nome, a viúva de Sarepta. Não sei se você já conhece, ela está linkada à história do profeta Elias, um homem muito usado por Deus. Todos nós já conhecemos alguma história sobre Elias, certo? Sobre os grandes feitos que Deus fez através deles, sobre o seu posicionamento, a autoridade que ele sabia usar. Então, Elias estava na sua caminhada, na sua trajetória, e chegou à entrada da cidade de Sarepta, sentou-se e viu essa viúva. Há um contexto muito importante aqui da gente falar. As viúvas naquela época eram pessoas muito infelizes, desfavorecidas, porque naquela época as mulheres não trabalhavam, apenas os homens, eles que traziam o sustento da casa. Então, quando uma mulher ficava viúva, muitas das vezes ela ficava na miséria e mendigava. E essa viúva estava com seu filho na beira do poço. Aí Elias, movido pelo Espírito Santo, movido por Deus, pelo Espírito de Deus, pediu a ela, se possível, que ela desse um pouco de água a ele. Como uma viúva, alguém que é até rejeitada pela sociedade, enjeitada, ela se sentiu muito preferida, privilegiada do grande profeta, pediu um favor a ela, que não era ninguém na cabeça dela. E ela, com todo empenho, colocou o balde no poço, tirou a água, serviu Elias. Prontamente, Elias fez um outro pedido para ela, que, por essa circunstância, vai parecer muito cruel. E Elias falou assim: "Você pode, por favor, me dar de comer?" E ela então se atemorizou, porque ela, como viúva, já estava à beira da miséria. E ela então respondeu para ele: "Elias, eu sinto muito, eu não tenho praticamente nada. Eu tenho um resto de azeite, um resto de farinha. Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho comermos e logo depois eu vou esperar a morte chegar com a fome." E Elias insistiu com ela, que ela não se atemorizasse, que fosse para casa, fizesse um pãozinho para ele primeiro e depois fizesse a comida. E teve uma palavra muito especial que eu vou colocar aqui para você, lá em 1 Reis 17, no capítulo 14. Elias falou assim para ela: "Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." Então ela foi, confiou, teve essa ousadia, mediante uma circunstância tão difícil, adversa, e foi para casa fazer o pão e entregou a Elias. E qual não foi a surpresa dela? Que a comida durou tanto tempo, as botijas não se secavam, a farinha não faltava. E ela viveu até os seus últimos dias muito bem, com abundância, com comida, podendo criar o seu filho em paz. Veja bem, gente, eu sei que é difícil. Todos nós enfrentamos situações que você praticamente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você não consegue enxergar a possibilidade, a solução. Quando a gente atravessa o deserto, como é que a gente vai enxergar o oásis ali na frente? Mas Deus é tremendo. E é importante que a gente entenda isso e ensine isso aos nossos filhos. É muito importante a gente colocar aqui esse contexto de situação adversa e obediência, de algo difícil, de algo que dói, para os nossos filhos no dia a dia. Por exemplo, a manha de colo, quem está com um bebezinho pequeno. É dolorido às vezes, A gente tem que ter uma resistência porque, claro, quem é que gosta de ver o seu bebê chorando? Mas eles ficam um pouco mal acostumados e eles têm que aprender a ter um pouquinho de dependência, a saber que não dá para ficar todo momento agarradinho, até porque é importante para o desenvolvimento deles, para a coordenação motora, para a sua locomoção, eles aprenderem a fazer esse esforço de virar, começar a esboçar, se levantar, até o engatear, os passinhos e tudo mais. E aí a gente tem que pagar esse preço de às vezes deixar chorando um pouquinho, até aprender que não dá para ficar o tempo todo no colo, Você que às vezes é mãe, está em casa com eles, naquele período, mesmo já com 3, 4, 5, 6 meses, às vezes já acabou a licença maternidade, mas acabou optando por ficar em casa com eles, Vou cuidar, vou dar atenção. Cuidar de uma casa não é fácil com criança, e a gente já tem outra, então, nossa, pior ainda, O trabalho fica dobrado ou triplicado. Então, é mesmo?
Os pais também. Quem trabalha, por exemplo, chega em casa às vezes exausto e por mais amor queira dar atenção e carinho, às vezes precisa daquele tempinho sentado no sofá com as pernas um pouquinho para cima para descansar daquele dia a dia árduo, não é? E a gente tem que ensinar isso a eles. Ensinar que tem tempo para tudo. Quando, por exemplo, eles querem comer um doce muito gostoso, já jantou? Já almoçou? Ainda não. Ah, mas eu quero tanto, mas vai ter que esperar. Tadinhos, não, eles têm que aprender. Mas, poxa, ele está tão comportado, ele arrumou os brinquedos, ele fez tudo. Mas tudo tem o seu tempo, tudo na sua hora. Não é assim que as coisas funcionam, não é? Dividir os brinquedos. Quando eles dividem, eles multiplicam. Porque eles multiplicam as pessoas ao seu redor, a brincadeira fica mais gostosa, a brincadeira fica mais divertida. Então, aprender que o mundo à sua volta não é só deles, né? Aqueles que às vezes criados em casa há algum tempo, porque eles estão acostumados a sentar no meio da sala, ter aqueles brinquedos espalhados no seu cercadinho, e tudo é deles, não pode dividir. A gente tem que aprender. Vai doer um pouquinho às vezes, eles vão chorar, vai ser difícil, mas a gente tem que fazer esse esforço, é muito importante. Porque isso é amar, isso é amor. Como o nosso Deus nos prova, como o nosso Deus nos testa também. A gente tem que aprender a fazer isso. Porque Ele está nos dando a oportunidade de crescer, de exercitar os seus ensinamentos e mostrar para eles o quanto a gente tem aprendido, o quanto a gente o ama e quer honrá-lo. E é assim também a gente tem que fazer com os nossos filhos. Então, seja como uma viúva de Sarepta. Não se detenha sobre as circunstâncias, não se atemorize. Quando uma palavra de Deus chegar até você, creia e confie, porque Ele é fiel para cumprir. E tudo vai dar certo. Eu fico por aqui muito feliz, tá? Esperando que vocês tenham sido muito edificados. Pedindo que vocês compartilhem para quem puder, por favor. Vamos espalhar a palavra de Deus, vamos edificar, né, as famílias. E até uma próxima. Um beijo e até mais. Tchau!